Eu vou começar com a frase que diz que a função da liderança é produzir mais líderes, não seguidores. E a gente vive um momento onde isso está invertido por conta das mídias sociais, os canais, a gente buscando mais pessoas para acompanharem o que fazemos, a gente acaba perdendo o foco do que realmente é importante na liderança. Porque no final das contas, o que vai valer é o resultado. De nada adianta você ter 1 milhão de pessoas seguindo o seu perfil se não estiver dando resultado, se não estiver dando lucro, se não estiver fazendo você alcançar o que você planejou desde o início. Essa frase tenta nos mostrar isso, que o importante mesmo é a gente trabalhar para que nossos seguidores também se tornem líderes. E uma coisa diferente que eu vou fazer hoje aqui é que normalmente quando se fala de liderança, a gente foca muito no líder, como ele deve ser, atributos, o que ele vai encontrar, e pouco se fala sobre o seguidor, sobre o liderado. E vamos trazer uma visão diferenciada do que normalmente vocês encontram quando se fala dos liderados. É muito comum as pessoas falarem sobre perfis comportamentais e perfis de temperamento. Mas a gente vai falar aqui de uma outra ótica e de algo que realmente tem a ver com resultado. Eu vou olhar para o meu contexto, para a minha tarefa, e vou entender como é que os meus liderados reagem às minhas demandas para que eu possa ajudá-los a se desenvolverem e obterem melhores resultados. Resultados melhores para eles mesmos, e a partir desses resultados eles vão contribuir com o resultado da nossa organização. Diante de um cenário desafiador, a nossa equipe ela vai demonstrar basicamente 3 comportamentos. 68% equivale ao pessoal que vai fugir, ou seja, não vão encarar o desafio junto conosco. 12% é o pessoal que vai congelar. Então, diante desse desafio, eles não têm a mínima noção do que fazer, vão ficar parados ali, esperando uma orientação, um comando. E, finalmente, 20% é o pessoal que vai cair dentro ali junto conosco para que a gente possa avançar. É um dado de caráter geral, mas é perfeitamente possível que na sua equipe você tenha uma entrega acima desses 20%. E nós vamos ver no vídeo de hoje que muito disso depende da sua forma de conduzir o seu liderado a partir da forma de que ele escolhe seguir o líder. Por isso vamos falar hoje sobre estilos de seguir. E para já introduzir no tema, ainda com esse ar de introdução, eu vou mostrar agora aqui quais são os estilos de seguir, como ele é visto na forma acadêmica. E depois eu vou passar para a linguagem da infantaria. E vou fazer o vídeo inteiro nessa linguagem mais simples. E nós vamos ver aqui que os estilos de seguir, eles são distribuídos dentro desse gráfico que aparece aí para vocês. No eixo horizontal, a gente vai definir ali o nível de proatividade desse colaborador e no eixo vertical, o seu nível de ter um pensamento independente e crítico. Nesse quadrante superior esquerdo, nós temos o que o estudo chamou de alienados. No quadrante inferior direito, o que ele chamou de conformistas. No quadrante inferior esquerdo, o que ele chamou de passivos. No quadrante superior direito, os exemplares. E, finalmente, um quadrante central que ele chamou de pragmáticos. Olha, pessoal, com toda sinceridade, eu já tinha estudado isso há algum tempo. Eu tento memorizar esses nomes, mas eu acho que eles não fazem muito sentido. Foi aí, então, que eu resolvi implementar uma linguagem mais da infantaria, uma coisa mais didática, mais prática, mais funcional. O objetivo é esse, ser funcional para que a gente possa levar esse conhecimento para fora. Senão, o alienado, nós vamos identificar aqui como fodão sem saco. Os exemplares é o fodão, só que esse com saco agora, esse aqui é proativo. Os conformistas é o burro com a iniciativa. Tem também o burro sem iniciativa, são os passivos. E, finalmente, o pragmático, que é o interesse próprio. Depois a gente vai entender basicamente o que é cada um desses aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção inicialmente é que o termo burro empregado aqui não significa que eu estou chamando a pessoa de burra. Ninguém é burro. O termo burro aqui é empregado somente para facilitar o nosso entendimento. Dessa forma, então, esse vídeo de hoje, vamos entender então como liderar estilos diferentes de seguidores. E para isso vamos seguir o seguinte roteiro. Inicialmente, vamos entender o que mudou. Nessa parte é bom enfatizar que a teoria da liderança continua a mesma, mas as regras do jogo mudaram. Então nós vamos dar uma olhada aqui agora no que mudou e aí vai ficar claro o porquê devemos entender os estilos de seguir dos nossos colaboradores.
Vamos entender o que é comando de missão. Esse vídeo ele tem uma pegada militar, mas vocês vão perceber que é perfeitamente adaptável ao seu contexto. Na verdade, esse é o papel do líder. Ele vai estudar diversos assuntos, vai ler vários livros, vai ouvir várias pessoas e no final ele vai adaptar aquilo para o contexto dele de uma forma que seja eficaz dentro da realidade onde ele lidera. Os estilos de seguir e sua aplicação no comando de missão. Então, nesse item 3, nós vamos juntar as duas coisas. E, finalmente, faremos algumas considerações finais. O que mudou? Primeiro ponto que nós devemos focar aqui é na profissionalização das tropas. E aí você que não é militar pode se perguntar o que isso tem a ver com liderança. Mas se a gente parar para pensar, muito do que a gente vê hoje no mundo corporativo nasceu no mundo militar. A própria expressão companhia que a gente usa nas empresas veio do meio militar. Companhia nada mais é do que uma fração de tropa. E isso, no final, foi adaptado para o mundo corporativo. O que foi a profissionalização das tropas? Aí nessa imagem, ela ilustra a presença de Alexandre o Grande. Ele foi o rei do Império da Macedônia entre 336 e 323 a.C. Porém, foi somente a partir da vitória de Cipião sobre Aníbal que o exército começou a se profissionalizar. Como é que era antes? Antigamente, quando tinha um conflito, pegava-se as pessoas que tinham ali e formava-se um exército. Então você tinha algumas pessoas com uma formação militar que iam liderar aqueles grupos, mas a grande massa eram camponeses, pessoas ali que reuniam-se e partiam para o combate. Logicamente, muita gente morria porque não eram totalmente profissionais. Nessa época ainda de Alexandre, era muito comum a presença dos reis nos campos de batalha. Mas isso começou a mudar a partir dos avanços tecnológicos. Armas mais precisas e maior letalidade. Antigamente era possível o rei ficar numa posição segura, vendo ali a porrada comendo com a galera. Com o passar do tempo, os armamentos eles ganharam mais alcance, ficaram mais letais e mais precisos. Houve também uma melhora na capacidade de comando e controle, ou seja, eu não preciso mais estar ali olhando para as tropas para poder comandá-las. Ele poderia fazer isso à distância. E, finalmente, a obtenção e processamento de dados. Isso ficou acelerado. Então, recebendo muitas informações, auxiliava o processo de tomada de decisão. Fruto desses 3 pontos que eu apresentei, que vieram com o advento da tecnologia, a presença dos reis nos campos de batalha começou a diminuir. Não por falta de coragem, como alguns tentam dizer atualmente, porque o líder não está lá na ponta da linha, mas porque ele já passou por lá e ele entende hoje que o melhor local para liderar essas frações é estando um pouco mais afastado. Porque se ele for lá e ele também virar baixa, o impacto pode ser muito maior. Logicamente, ele vai à frente, quando necessário, também para manter o link com essas tropas. Afinal, vale aquele princípio do vá para onde a ação acontece. Não podemos nunca perder o contato com a realidade. E nesse processo, quando os reis saíram do campo de batalha, nasceu uma outra figura, que ficou conhecida como cabo estratégico. Para entender o cabo estratégico, vamos olhar aqui rapidamente para o general Charles C. Krulak. Ele, na década de 90, como comandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, ele apresentou a ideia do que chamou de Three-Block War, que eu traduzi aqui para a guerra de 3 compartimentos. Então, conforme vocês estão vendo aí, em um mesmo campo de batalha estariam ocorrendo conflitos de média intensidade, operações de manutenção da paz e operações de ajuda humanitária. Tudo isso dentro de um ambiente de grande cobertura da mídia. E o que seria então o cabo estratégico? Cabos estratégicos são líderes de pequenas frações que estejam atuando em ambientes operacionais complexos. Como vimos aqui, um compartimento tendo combate, um outro compartimento com ações ali mais do tipo de policiamento e, finalmente, um compartimento com ajuda humanitária. Para vocês entenderem melhor, imagine que está tendo combate ali. Então, no primeiro compartimento, a porrada está comendo, gente morrendo, explosão, granada, e aí aquele combate avança para o próximo compartimento. Quando ele saiu dali, ficou aquele cenário meio de caos ali. E do jeito que as coisas estão, como se perdeu muito ali, podem ocorrer saques. Então é preciso ter uma força ali para manter a ordem. Aquele combate passou para o terceiro compartimento, o de polícia aqui passou para o segundo, e aqui atrás agora vem um outro elemento para tentar consertar, ajudar as pessoas
aí vem a questão da ajuda humanitária. Essas três coisas acontecem ao mesmo tempo. É nesse contexto que está o cabo estratégico. E esse nome cabo estratégico é justamente porque são elementos de pequenas frações da antiguidade ali, cabo, sargento, um tenente, um capitão, que vão estar tomando decisões lá na ponta da linha. Dessa forma, o desafio deles é identificar em qual desses compartimentos estão, a fim de poderem responder com o nível adequado de força. Imagine o camarada agindo com o mesmo entusiasmo, com a mesma agressividade no compartimento onde está ocorrendo a ajuda humanitária. Não vai dar certo. Então ele tem que ter o discernimento de entender onde ele está. Porque, embora o conceito se chame Tri-Block War, no combate mesmo as coisas não são tão bem divididas assim. Você vai ter uma linha, a partir dessa linha uma coisa, a partir dessa é outra. As coisas se misturam ali e aí ele tem que ter o discernimento de entender onde ele está. Essas ações na ponta da linha podem significar o sucesso ou o fracasso de uma operação. Por isso o nome cabo estratégico. Dependendo do que esse camarada faça lá, pode ser uma ação muito positiva, e aí o nome daquela nação, da instituição vai lá em cima, ou se fizer algo muito negativo, como torturar pessoas, pode colocar a perder todo um trabalho de anos que foi construído ali. Pense que você tem uma empresa e você tem ali os seus valores. E aí você abre filiais e lá numa filial, lá na ponta da linha, começa alguém a ter um comportamento totalmente contrário do que você idealizou. Isso pode impactar na sua marca. Por isso o nome é estratégico. A ação lá na ponta da linha tendo impactos no nível estratégico. Vamos ver um exemplo? Nessa imagem, como está na matéria aí, foto de criança palestina na mira de um rifle está sendo investigada. Esse soldado, ele fez essa imagem e ele postou nas mídias sociais. E isso, logicamente, gerou um impacto muito negativo para o exército israelense. Por isso que eles abriram uma investigação. Por isso devemos treinar muito bem quem vamos mandar para a ponta da linha. Dessa forma, as tropas deverão ter conhecimentos e habilidades que vão além da formação militar básica, a fim de vencer os desafios dos campos de batalha modernos. E saindo um pouco do mundo militar, temos os nossos cabos estratégicos do dia a dia. É aquele colaborador da sua organização que tem um celular na mão. Ele pode fazer um vídeo ali que pode ter um impacto muito positivo para o seu negócio, mas também pode fazer um vídeo que tem um impacto muito negativo. Por isso nós devemos saber lidar com os nossos cabos estratégicos. E aqui nós vamos entender qual o estilo de seguir que cada um deles tem, para que você possa ajudá-lo a se tornar um fodão com saco. Temos dois conceitos aí que estão bombando, né? O VUCA, que é bem mais antigo, é lá da década de 90, e o BUNNY, que surgiu depois da pandemia. E já inventaram outros. Pessoal, tem sempre alguém inventando alguma coisa. Mas no final, todos vão dizer que o nosso ambiente é complexo. Isso é para você entender que não é preto no branco, como a gente pode imaginar. Não é uma matemática. Nem sempre a ação que nós vamos fazer vai ter o resultado esperado. Porque na hora de executar, quando se chocar com a realidade, coisas vão acontecer. E é por isso que nós devemos ter pessoas ali em condições de reagir para que a gente não perca ali o nosso objetivo, que ela consiga ajustar e manter a nossa organização no rumo. E aí, de uma forma bem simples, o termo VUCA, o VUCA é do inglês, mas as letras é um acrônimo, né? Significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Vocês podem pesquisar isso aí na internet. Da mesma forma, o BUNNY também é um acrônimo das letras também do inglês, mas que significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Como eu falei, pessoal, isso tudo é só para mostrar que nada é tão simples quanto parece. Quando você critica um líder, você está tendo uma visão simplista das coisas. É quando acontece com você, quando é o seu que está na reta, aí você entende a complexidade de cada situação. E agora nós temos um outro elemento que nenhum líder pode desconsiderar. Vai aparecer na imagem aí, que é a inteligência artificial. Ela assusta muitos, e esse é um tema para um próximo vídeo. A gente vai entender que é uma ferramenta que tem muito a nos auxiliar. O que vai fazer a diferença no futuro é se o líder ele dispõe ou não da ferramenta. E aquele que não dispuser, ele vai ficar para trás. Então você não pode ficar parado. Afinal, quem não se mexe vira alvo. Aí está a definição do que é IA.
E é isso aí, o campo da ciência da computação que foca em criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Foca em criar. Mas isso aí nós vamos conversar num próximo vídeo, quando falarmos sobre inteligência artificial e os impactos no exercício da liderança. Em breve, hein? E fechando aqui, o que mudou? Bem, pessoal, antigamente a guerra era tipo um jogo de dama. Você ia jogando as peças e aí um ia pegando a peça do outro, morria muita gente e no final alguém ganhava. Um exército muito debilitado conseguiu vencer, tipo um jogo de damas. Depois foi evoluindo e ficou parecido com um xadrez. Tinha mais estratégia, você poderia vencer um exército sem lutar com ele, porque ele ia se render diante da sua estratégia, não era mais aquela carnificina. E hoje tem uma adaptação dessa perspectiva do xadrez. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E é por isso que eu vou falar sobre comando de missão. E o que mudou é o seguinte, veja na imagem. Hoje o líder ele tem uma grande dependência da iniciativa das peças. Acabou esse negócio do cara incrível que resolve tudo. Isso não existe mais. Se você tenta ser esse cara, está perdendo o seu tempo. O seu sucesso depende diretamente da iniciativa do seu colaborador. Pare de se achar incrível. Se eles não tiverem iniciativa, você vai fracassar como líder. E aí vamos falar então do que é esse tal de comando de missão. É o exercício da autoridade e direção pelo comandante, ou seja, existe um comandante ali, existe um diretor, existe um fundador, existe um empresário, um empreendedor, um CEO, tem um cara que está no topo ali, de modo a permitir que a iniciativa disciplinada, estou olhando agora para os meus colaboradores, para os seguidores, ocorra dentro da intenção do comandante. Iniciativa disciplinada ocorrendo dentro da intenção do comandante. Logicamente, né, pessoal? Não basta ter iniciativa por iniciativa. E é justamente por isso que nós vamos falar dos estilos de seguir, permitindo assim flexibilidade e adaptabilidade para a condução das mais variadas missões em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o que é então essa iniciativa disciplinada? A iniciativa disciplinada é ação na ausência de ordens. Vou repetir, ação na ausência de ordens. É aquele momento que o nosso colaborador se depara com uma situação e ele não tem tempo de perguntar o que ele deve fazer. Ele vai agir, mesmo não tendo nenhuma ordem para aquele novo contexto que se apresentou para ele. Ou seja, quando ordens existentes já não se adequam à situação, ou quando surgem oportunidades ou ameaças imprevistas. Muitas vezes perdemos oportunidades porque queremos perguntar para o nosso chefe. E quando finalmente chega a resposta dele, a oportunidade já não existe mais. Ou no caso de uma ameaça, pior ainda, ela aumentou. Um outro aspecto importante da iniciativa disciplinada é que os comandantes confiam que seus subordinados irão agir e tomar a iniciativa para resolver a situação. É uma construção de confiança. Então eu treinei o meu pessoal e mandei ele para o combate. Estou acreditando que eles vão saber reagir e ter a iniciativa de acordo com a situação. Para isso, eu tenho que dar bastante autonomia para eles. Isso é uma coisa fundamental no comando de missão. E para tirar qualquer dúvida, iniciativa disciplinada não é o mesmo que delegar. Quando você delega, você consegue visualizar um cenário, um contexto e diz para o seu colaborador o que ele vai fazer naquela situação. Ou seja, uma delegação é algo previsto. A iniciativa disciplinada não. Você delegou várias coisas, só que na hora lá do combate, o contexto mudou. Era tudo diferente. Então ali ele vai ter que ter essa proatividade de reagir àquela nova situação. E o que é a intenção do comandante, então? A intenção do comandante define os limites dentro dos quais os subordinados podem exercer a iniciativa. Então é isso, ele vai dar os limites. Vamos supor que numa operação a intenção do comandante é vencer o inimigo sem causar baixas civis, ou com o mínimo de baixas civis. Essa informação na mente do liderado ali, vamos supor que ele vai realizar uma ação que para vencer o inimigo ele tem que destruir toda uma cidade. Ou seja, ele vai extrapolar os limites da iniciativa disciplinada dele. Ele vai ter que buscar uma outra forma de fazer isso. É uma autonomia que você recebe, mas ela tem uns limites.
porque senão ia perder o controle e iam acontecer muitas atrocidades no combate. Isso vale também para você do mundo corporativo. Você vai mandar um funcionário seu realizar uma venda. Qual margem ele tem para negociar? Então você precisa pensar antes, conhecer esse liderado, pelo que eu vou falar aqui agora, para saber o quanto de autonomia você pode dar para ele ou não. Dependendo do estilo de seguir dele, você vai ver que os limites vão ser cada vez menores. E talvez ele nem devesse ser mandado para realizar aquela tarefa. Vale mencionar que cada indivíduo, desde o comandante mais antigo até o subordinado mais moderno, sempre deve lembrar que a inação e a negligência nas oportunidades merecerão a reprovação mais severa que o próprio erro na escolha dos meios. Isso é importante porque muitas vezes a pessoa, para não arriscar, acha mais seguro não agir. Ela fica na inação. Isso vai ser mais severo do que ele errar tentando resolver a situação. Mas isso é uma coisa que o líder tem que trabalhar nele mesmo, porque muitas vezes o líder não quer que ninguém erre nada. Erro zero é igual a zero ação. Vamos agora entender então o que são os estilos de seguir e o que isso aí tem a ver com o comando de missão. Mais uma vez vemos aí o nosso gráfico com os 5 estilos de seguir: o fodão sem saco, fodão com saco, burro com iniciativa, burro sem iniciativa e o interesse próprio. O que vamos fazer a partir de agora é ver cada um dentro de algumas situações bem específicas. Essas situações são basicamente como eles se comportam, quais são as causas para esse comportamento deles e, finalmente, como você vai liderar cada estilo de seguir. Vamos começar um fodão com saco. Ele tem facilidade de associar a intenção do comandante com a ação que vai ser realizada. Para ele é muito claro isso aí. Eles se adaptam de acordo com a situação. Então ele tem um alto coeficiente de adaptabilidade. Eles também exploram as oportunidades. Conseguem apontar para possíveis falhas nas diretrizes do comandante e recomendam soluções. Queria fazer uma pausa nesse momento. É um dos itens mais importantes, porque muitas vezes você dá uma ordem que na sua avaliação está correta, é a melhor solução, e o colaborador ele está lá vendo a realidade, ele entende que não é a melhor solução. Se ele é um fodão com saco, ele é capaz de contestar isso, conversar com o líder e mostrar que aquela solução não é a melhor e apresentar uma solução mais adequada. Se ele é um burro com iniciativa, ele vai confiar muito no líder. Bom, se o meu líder falou, ele é um cara incrível, é assim que eu devo fazer. E ele também faz isso porque a gente vai ver aqui, ele tem medo da punição. É melhor fazer o que ele mandou, porque se tiver errado, nada vai acontecer comigo. Eu estava apenas cumprindo ordens. Esse tipo de comportamento, pessoal, não funciona mais no mundo que vivemos hoje. E, finalmente, eles coordenam ações com elementos vizinhos. Isso também é muito importante. Esse camarada ele tem uma visão do todo e ele consegue entender como quem está próximo pode ajudá-lo a resolver aquela situação. Como se comporta o fodão sem saco? Eles podem atuar de modo contrário à intenção do comandante, com base em sua própria análise ou decidir não atuar. Esse camarada ele tem uma forte propensão de se tornar um líder negativo. O fodão sem saco é aquele cara que tem muito conhecimento, talvez no passado tenha sido um cara incrível, mas hoje ele não quer nada. Nós vamos entender por quê. Não apresenta nenhuma oposição a possíveis falhas nas diretrizes do comandante. Ele não está nem aí. O comandante falou, então é isso mesmo, não quero nem saber. Eu acho que vai dar merda, mas nem vou falar nada, nem vou me indispor. Prefiro ser feliz a ter razão. Já ouviram essa frase? Será que você que fala isso não está agindo como um fodão sem saco? Eles podem se adaptar com base na situação. Podem, porque é uma escolha dele, se ele quiser. E, finalmente, também podem explorar oportunidades. Como se comporta o burro com iniciativa? Podem correr para a direção errada. Ou seja, você espera que ele faça uma coisa, ele vai fazer outra totalmente diferente. Ou seja, total desalinhamento da intenção do comandante com a iniciativa disciplinada. É um cara com muita boa vontade, mas ele pode falir o seu negócio. Não se adaptam à situação. Eles vão seguir ali cegamente o que eles entenderam que é para fazer. Não exploram oportunidades,
Vamos entender por que eles não fazem isso. Não apresentam nenhuma oposição a possíveis falhas nas diretrizes do comandante. Como eu falei, eles olham para o comandante como uma pessoa incrível, então se ele falou, deve estar certo. E retornam com frequência para receber orientações. Toda hora ele está fazendo contato. Como é que é mesmo? Não entendi, estou com mais uma dúvida. Isso tudo demonstra a insegurança que eles têm de avançar e cometer erros. Como se comporta o burro sem iniciativa? Não agirão a menos que diretamente supervisionados e orientados. Por isso, nessa imagem aí aparece a marionete. Não se adaptam à situação, não exploram oportunidades e, finalmente, não apresentam nenhuma oposição a possíveis falhas nas diretrizes do comandante. Como vocês viram aí, o burro com iniciativa é bem parecido com o burro sem iniciativa. Só que ele vai agir porque ele vai fazer o que ele acredita, e o outro nem isso. Nesse outro, você tem que efetivamente ficar dando comandos para ele manobrar, para ele agir. Imagine se você tiver muitos burros com iniciativa. Você não vai trabalhar, vai passar o dia inteiro dando orientações no telefone. Está parecido com o seu contexto de trabalho? É por isso, pessoal, quando aparece aquela imagem do cara em cima da cadeira, apontando, aí o pessoal fala que ele é chefe, e o líder está lá embaixo junto com o pessoal puxando. Isso é muito legal na internet, é bacana e tal, mas quando você lidera grandes equipes, não dá para ficar brincando de liderar, não. Você tem que ter a sua posição, onde você vai conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo, dando suas diretrizes, divulgando sua intenção para que as coisas aconteçam. Eventualmente, você deve ir para onde a ação acontece. Como se comporta o camarada que tem interesse próprio? O interesseiro. Decisões são baseadas na análise custo-benefício para si próprios. Em resumo, eles se perguntam o que eu vou ganhar com isso? E eles evitam correr riscos, até mesmo riscos prudentes. Vou fazer uma pausa aqui. Quando eu falo do interesseiro, ninguém nunca é um interesseiro. Mas quando você olha que ele avalia custo-benefício e ele evita correr riscos, e aí, agora, a gente olhando para nós como seguidores, nós temos que avaliar se eu realmente estou colocando os meus interesses em primeiro lugar. Porque todo mundo fala sobre liderança, sobre servir, mas quando você olha na prática, você vê muitos interesseiros dentro das organizações, que eles agem de acordo com a conveniência. Mas afinal, o que faz as pessoas escolherem esses estilos de seguir? E você vai perceber que isso tem muito a ver com você, que é o líder também. Primeira coisa que a gente deve entender, né? Os estilos de seguir não são fixos. Não dá para você fazer como a galera gosta. O meu perfil, eu sou um cara sanguíneo, eu sou do pessoal, essas coisas aí são muito bacanas lá na internet, mas no mundo real não cai nessa armadilha. Dependendo do contexto, a pessoa pode se comportar de formas diferentes. É por isso que o líder ele tem um grande poder na mão, ele tem o poder de moldar o ambiente em que o seu colaborador vai trabalhar. Lembrando que eu falo aqui da liderança focada na tarefa. Não é essa liderança aí das mídias sociais, de 1 milhão de seguidores, não. Eu falo da liderança onde você vai dar uma tarefa para o seu colaborador e você espera que ele cumpra. E a gente vai perceber que o que impede ou dificulta ele de cumprir é justamente o estilo dele de seguir. Então, em diferentes circunstâncias, os seguidores podem utilizar um modo de seguir em lugar do outro. E ao contrário de ser um resultado direto da personalidade individual, por isso eu falei, cuidado com a armadilha de você ficar estudando perfil comportamental e perfis de temperamento. Não é só isso que impacta no estilo de seguir. Os fatores organizacionais muitas vezes motivam as pessoas a adotarem padrões menos eficazes de comportamento de seguidor. Ou seja, a sua organização pode estar gerando o burro com iniciativa, ou o burro sem iniciativa e também o interesseiro e o fodão sem saco. É aí que você entra. Não negligencie essa parte. Pare de colocar a culpa no seu liderado. Ele é não sei o que lá, ele é isso, perfil aquilo. Para com essas besteiras e vamos focar em você, em como você conduz a sua organização. Em relação ao fodão com saco, não tem causas, porque a gente vai ver aqui que as causas, que o que nós queremos, na verdade, é eliminar as causas dos outros para criar o ambiente para surgir, então, o fodão com saco. Fodão sem saco.
ele normalmente perdeu a confiança no líder ou na organização. Não é difícil de ver, pessoal, o camarada que está ali aborrecido, perdeu a confiança. Esse cara tem uma tendência de ser um fodão sem saco e futuramente uma liderança negativa. Fique atento a isso, tá? E traga esse cara para o seu lado. Expectativas não atendidas, aí também é uma questão dele, né? Ele idealizou uma coisa, não aconteceu. Você tem que trazer ele também para conversar com ele e mostrar a realidade, né? Às vezes o camarada, eu vou fazer um concurso, aí ele não passa no concurso. Aí ele começa a ficar frustrado, aborrecido, não quer estudar mais. Talvez ele passe lá na frente um concurso melhor. Ou seja, essa reprovação que ele teve agora foi necessária para ele alcançar algo melhor. Então não fique ali somatizando, preso nesse problema, ruminando aquilo ali. Ajude o seu colaborador a sair de dentro desse labirinto. E finalmente, começam muitas vezes como seguidores exemplares, ou seja, como fodões com saco. Todo fodão sem saco, um dia foi um fodão com saco. O que aconteceu? Cabe a você investigar e agir para trazê-lo de volta para o seu lado. Logicamente, pessoal, quando a gente pensa numa organização, chega uma hora que o fodão sem saco ele fica ali confrontando tanto que não vale a pena mais manter ele na sua organização. É muito triste, né? Eu vou perder um cara com essa qualificação toda, mas ele não está gerando muito prejuízo, está formando muitos fodões sem saco, está matando ali a iniciativa do pessoal, ele está sendo uma liderança negativa. Então você vai chamar, vai dar feedbacks, vai dar o tempo para ele se corrigir, para consertar o procedimento, o comportamento, mas se não acontecer, infelizmente, você vai ter que mandar embora. As causas do burro com iniciativa: castigos pesados para não conformidade. Ou seja, ele faz para não pegar, porque ele tem medo da punição. Aí ele acaba fazendo merda. E essa extrema rigidez organizacional reforça o item anterior. Ou seja, não tem muita flexibilidade, muitas regras, não tem muito espaço para ele manobrar. Então ele acaba ali com esse medo de deixar pegar, fazendo besteira e, conforme mostra a imagem aí, levando sua organização para o fundo do mar. Causas do burro sem iniciativa: líderes que são controladores. Se você está a todo momento dizendo o que o liderado deve fazer, ele vai parar de ter iniciativa. Toda vez que eu tento falar, o superior, o meu líder não deixa, não ouve, já diz como eu vou fazer. Chega uma hora que ele, então vou falar mais nada. Ou seja, muito controle em cima dele, sem margem nenhuma de autonomia, vai formando o burro sem iniciativa. E, finalmente, líderes que usam medo. Então, se você está sempre ameaçando, reforçando essa questão da rigidez da punição, ele também vai ficar na inação. Erro zero igual a zero ação. Causas aí do interesse próprio: clima organizacional com instabilidade prolongada. Toda hora tudo muda, muita politicagem. Ele começa a ver que não dá para ele vestir totalmente a camisa, porque dependendo de quem está lá, pode prejudicar ele. Aí ele começa a olhar para si. Quer saber? Vou olhar só para mim e vou fazendo aqui o que dá. E o outro fator são líderes que são transacionais. O líder transacional é aquele da recompensa e punição. Você faz algo, ganha uma recompensa, você não faz, leva uma punição. Então fica muito nessa, é quase um comércio. Vou fazer o meu, se eu fizer bem, vou ganhar. Se eu não fizer, aí eu vou avaliar o custo-benefício de fazer aquilo ou não. Por isso que a gente acaba formando esse colaborador de interesse próprio. E como é que a gente lidera, então, esses seguidores? Entendemos, né, como eles se comportam, entendemos as causas e agora vamos juntar isso tudo para trazer algo prático para o exercício da liderança. Nesse ponto, você, como líder, como gestor, vai focar em dois aspectos inicialmente. Primeiro, você precisa eliminar os óbices organizacionais. O que na sua organização está formando aí o burro com iniciativa, burro sem iniciativa, interesse próprio, fodão sem saco? Olha para o ambiente e vê o que está pegando. Um bom começo é realizar uma pesquisa de clima organizacional e atuar diretamente nessas questões que vão trazer esses impactos maiores, permitindo o surgimento desses estilos de seguir que não contribuem com os objetivos que você busca para a sua organização. E a segunda coisa, desenvolver os liderados. Então você vai eliminar os obstáculos da sua organização, criando um ambiente propício para o fodão com o saco, para os exemplares,
e você vai trabalhar para desenvolver cada liderado. Aqui você já percebe um primeiro desafio, talvez o maior deles. Você, ao mesmo tempo, tem que liderar a sua organização, resolver essas questões organizacionais e treinar o colaborador. Ou seja, ele vai ser treinado ao mesmo tempo que ele executa a tarefa. Olha que desafio. Por isso que às vezes vale a pena você contratar alguém para treinar o seu colaborador, porque você mesmo não vai ter tempo de fazer isso. Vale a pena investir tempo e recursos no seu colaborador. E quanto ao desenvolver, não é diferente do desenvolvimento de líderes, exceto que o treinamento e o feedback vão se concentrar mais nas habilidades como seguidor, em vez de habilidades de liderança. E a gente às vezes esquece de treinar a equipe. Não basta apenas treinar o indivíduo. Uma coisa é a pessoa sozinha, outra coisa é a pessoa na equipe. Um erro muito comum também. A gente premia muito o colaborador e não premia a equipe. Mas o resultado não foi do colaborador, foi resultado da equipe. Como no seu negócio você pode premiar a equipe? Isso ajuda muito no sentimento de equipe, porque mata o individualismo. Olha um time de futebol, chega uma hora ali que o jogador ele se sente mais importante do que o próprio time. E naturalmente o time começa a perder quando isso acontece. Por que seria diferente na sua organização? Como liderar um fodão com saco? Supervisão desnecessária e maximizar o uso do comando de missão com esse tipo de seguidor, ou seja, dar mais autonomia para ele. Um detalhe muito importante sobre o fodão com saco. É interessante que ele fique subordinado diretamente ao líder. Logicamente, esperamos fodões com saco em todos os níveis, mas naquele nível inicial, quando você for formar sua equipe, aquele grupo pequeno, seu estado maior, tem que ser o fodão com saco. Quem não é, tem que passar para baixo. E aí ele vai sendo trabalhado até ele se tornar. O fodão sem saco, foco no entendimento compartilhado, supervisão adicional necessária e solicitar feedback deliberadamente. Então o fodão sem saco, você tem que reforçar nele esse sentimento de equipe. Burro com iniciativa, selecionar tarefas que sejam menos dinâmicas e complexas. Tem que dar para ele uma coisa mais simples para ele começar a ganhar autoconfiança, mas em coisas de pequeno risco para a sua organização. Tem uma situação comum no combate, que é quando o combatente congela. E uma frase muito importante que nós devemos ter, todos nós, é de focar na tarefa. Às vezes você está com medo, e aí o seu medo te congela, e você não age. Mas se você focar na tarefa, você vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Só que às vezes o medo é tão grande que aquela tarefa não é compatível com o que deve ser feito. E aí você vai dar uma tarefa menor. Então no combate, o combatente congelou diante do inimigo. Ele não vai avançar mais, ele congelou. Então você vai dar a ele uma tarefa menor. Ele vai atender um ferido, vai buscar algo da retaguarda, vai levar uma munição, ele vai fazer tarefas mais simples que vão manter ele focado para ele ir recuperando ali até que ele finalmente esteja pronto ali para ir para o combate. Entendem por que o líder tem que estar numa posição que ele possa ver tudo? Se ele ficar lá embaixo dizendo vamos, aquele lá todo da internet, ele não vai ter essa percepção e gente vai morrer por causa disso. Temos que saber a hora certa de ir na ponta da linha e a hora certa de estarmos na nossa posição para exercer a liderança no nível adequado. E quanto melhor você formar os seus seguidores, menos vão depender de você. A sua liderança é testada na sua ausência. Se você não está presente e as coisas estão acontecendo, você é um bom líder. Logicamente, há situações que o líder é tão ruim que você tem que tirar ele, que a galera resolve sozinha. Mas não é o nosso caso aqui. Nosso caso é realmente você formar eles a ponto de eles resolverem sozinhos as próprias situações. Oferecer oportunidades adicionais para reavaliação e buscar outra fonte de feedback. Ele precisa estar sendo acompanhado e você tem que estar sempre conversando com ele para ajudá-lo. O burro sem iniciativa, comando de missão não é adequado. Para ele tem que ser um estilo de liderança mais autocrático. Nem adianta, eu sou um líder democrático, eu não sei o quê. Vai se aborrecer, vai ter prejuízo. Com ele tem que ser liderança autocrática. Lembrando que o líder autocrático não é mal educado. Você apenas diz como as coisas vão ser. É para chegar nesse horário, você primeiro vai fazer isso,
depois eu vou fazer aquilo. Isso é liderança autocrática, não é atenção, não sei o quê. Isso aí é uma distorção do que a gente vê na internet. E aí, como está aí, acabei de falar, fornecer diretrizes detalhadas e maior supervisão. Logicamente, ele não vai ficar parado nessa foto aqui, senão você não vai dar nunca responsabilidades para ele. Enquanto ele trabalha assim, você por fora vai trabalhando outras áreas para ele ganhar mais autoconfiança, igual fizemos ali com o burro com iniciativa. Em relação ao interesse próprio, formular incentivos, recompensar o risco prudente e responder de modo positivo ao feedback. Então, você vai recompensar quando ele se arriscar. Logicamente, é correr riscos calculados. E para podermos fechar, o que vamos levar desse vídeo de hoje é que fatores organizacionais podem, com o tempo, levar a comportamentos de seguidores ineficazes, ou seja, nossa organização pode estar produzindo o interesse próprio, fodão sem saco, burro com iniciativa e burro sem iniciativa. A nossa própria organização, a cultura ali, pode estar gerando esse estilo de seguir. E finalmente vimos também que existe um caminho para desenvolver os seguidores exemplares, ou seja, o fodão com saco, o que resultará em um melhor comando de missão. O comando de missão ele é muito focado em dar autonomia para o nosso liderado. Ele vai desenvolver, a partir daí, uma iniciativa disciplinada. Ela é disciplinada porque ela ocorre dentro dos limites ali da intenção do comandante. E o nosso grande objetivo final é transformar todos esses estilos de seguir em um fodão com saco. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Eu gostaria de saber qual foi a percepção que vocês tiveram sobre isso. Compartilha com outros líderes, também com seguidores que possam ali melhorar o seu desempenho dentro da organização. Lembre-se também que na descrição tem aqui a referência dos estudos que eu utilizei para montar esse vídeo. Não são vozes da minha cabeça. O vídeo é fruto de estudos e da minha experiência exercendo funções de chefia e liderança. Pessoal, um forte abraço, hein? Valeu!